O MTBF é fundamental para a gente calcular a periodicidade da nossa manutenção preventiva e várias coisas, mas o pessoal ainda se enrola muito em como calcular o MTBF, o que ele realmente representa no ciclo operacional da máquina. Então vem comigo que nós vamos hoje desvendar de uma vez por todas como calcular corretamente o seu MTBF. MTBF. O tempo, nós temos aqui, ó, o tempo de uma máquina, tá? Então isso aqui é a linha do tempo. Imagina que isso aqui é a linha do tempo, tá? Tem aqui, ó, um tempo zero e um tempo qualquer. Tem aqui, por exemplo, um turno de trabalho. Isso aqui é a minha linha do tempo. O que que eu faço? Eu vou alocar produção nessa minha linha do tempo. Então aqui eu tenho o início da produção e aqui eu tenho o fim da produção. Eu tenho uma entrada e tenho uma saída. Quando eu tenho uma entrada e uma saída, ou quando eu aloco produção numa linha do tempo, o que que eu faço? Eu tenho essa máquina, tá? Que eu estou trabalhando aqui, ela vai ficar ocupada durante esse tempo. Então tudo isso aqui em azul que vocês estão vendo é a ocupação da máquina. Então olha que interessante. Do início ao fim, isso aqui tudo que eu tenho em azul é o que eu chamo de tempo alocado de operação. Conforme a máquina vai operando, vai acontecer a nossa famigerada, nossa temida falha, tá? Então, por exemplo, aqui aconteceu a falha 1, depois de um tempo aconteceu a falha 2 e depois de um tempo aconteceu a minha falha de número 3, certo? Então, dentro do meu tempo produtivo é que vão acontecer as minhas falhas, dentro do meu tempo alocado. Se eu não tenho tempo alocado de produção, se eu não estou produzindo, se a máquina está parada, logo não ocorrem falhas. As falhas vão acontecer devido ao funcionamento do equipamento, correto? Então olha que interessante, ó. Quando a falha 1 aconteceu, ela indisponibilizou o meu equipamento. Ela fez que o meu equipamento ficasse parado, né? A gente sabe que a falha é o término da capacidade de um item de performar a sua função. Então, um determinado equipamento não está mais performando a sua função e isso leva ele a uma pane, a uma parada, tá? Ele não está funcionando, esse item. Então, olha aqui, ó. Ele parou de funcionar quando aconteceu a falha e aí depois a gente foi lá, consertou a falha, voltou a funcionar, ficou azulzinho de novo. Aconteceu, então, entre o final de uma falha e uma nova falha, eu tenho o meu TBF, o Time Between Failures, ou tempo entre falhas. Olha que legal! Entre o término de uma falha e a outra falha, eu tenho o tempo entre falhas, também chamado de TBF. Então, minha falha 2 ficou parada mais um tempo, e aí ela voltou a funcionar. Desde o momento que ela volta a funcionar até a minha falha 3, eu tenho um outro TBF. Eu poderia chamar isso aqui de TBF1 e de TBF2, certo? E aí acontece a minha terceira falha, tempo parado. E aqui, se acontecesse mais falhas, eu teria o TBF3, TBF4 e assim sucessivamente. Então olha que interessante, pessoal. Se eu somar esses TBFs, tá? Esses TBFs o que que são? É o tempo entre as falhas, tá? Ó, aqui finalizou uma falha, aqui começou uma falha. Então eu tenho um tempo entre falha. Ah, mas por que que eu não considero aqui, ó, começar desse ponto até esse? Porque se aqui a máquina tá parada, não tem como falhar. A falha só acontece se eu tenho produção alocada. Então, é desse ponto até esse ponto eu tenho meu TBF. Se eu somar os TBFs e dividir pelo número de TBF, ou pelo número de falhas que aconteceram, eu vou ter a média de TBF. E a média de TBF nada mais é do que o tempo médio entre falhas, o Mean Time Between Failures. Então a gente acabou de chegar no nosso MTBF, tá? Outra forma de a gente analisar isso aí, pessoal, é o seguinte. Vocês já ouviram, conhecem esses dois termos? O T, né, que significa uptime, que também é a mesma coisa que estar disponível, tá? E nós temos o DT, que significa downtime, ou a mesma coisa que não disponível, tá? Um tempo de baixa e um tempo de alta, tá? Um tempo de não estou utilizando, um tempo que estou utilizando. É um tempo de disponível e um tempo não disponível, tá? O que que é isso? Olha só, todos esses pedacinhos em azul que eu tenho são o meu uptime, meu tempo disponível. Então eu tenho um tempo disponível aqui, um tempo disponível aqui, um tempo disponível aqui e um tempo disponível aqui. Então eu tenho uma disponibilidade, né? 1, 2, 3 e 4. Então o azul é o tempo que eu tive disponível realmente para estar
produzindo. E o meu DT, que é o meu downtime, é o tempo que eu não poderia estar alocando produção, tempo que eu não tenho disponível, que é exatamente o escuro aqui, ó. Então eu tenho o downtime 1, downtime 2 e o downtime 3. O que eu tenho agora? Como que eu posso calcular? Ó? Eu tenho o meu tempo alocado menos o meu downtime dividido pelo número de falhas. O que é isso? Olha só. O que é o meu tempo alocado de produção? Meu tempo alocado de produção é tudo isso aqui, ó. Então, se eu pegar o meu tempo alocado de produção e se eu descontar o meu downtime, ou seja, se eu pegar esse pedaço todo, se eu descontar só os pretos, o que eu acabo tendo? Eu tenho só o azul, tá? Então, o tempo alocado menos o meu downtime nada mais é do que o meu uptime, meu tempo disponível. E o número de falhas, 1, 2, 3 falhas. Então, olha que interessante. A gente consegue chegar ao nosso uptime pegando o tempo alocado menos o downtime dividido pelo número de falhas. Então, o uptime dividido pelo número de falhas nada mais é do que o meu tempo médio entre falhas. Então, olha que legal. Eu não preciso necessariamente saber esse tempo aqui, ó, que levou entre o término de uma e o começo da outra. Basta eu pegar os meus tempos de uptime e dividir pela quantidade de falhas que eu vou ter, então, o meu tempo médio entre as falhas, uma vez que eu sei que as minhas falhas só acontecem enquanto eu estou na linha azul, estou trabalhando ali dentro do meu uptime. MTBF, tempo médio entre falhas, ou Mean Time Between Failures. Como é que é a equação? Eu somo todo o tempo que eu tenho disponível, o tempo disponível a gente viu que é a mesma coisa aqui, uptime, dividido pela soma das falhas. Exemplo, ao longo da operação, observou-se que a falha 1 demorou 200 horas, a falha 2 ocorreu depois de 250 horas de operação e a falha 3 aconteceu depois de 100 horas de operação. Então, como que eu faço para calcular o meu MTBF? Eu somo o tempo que eu tive disponível, 200, 250 e 100, e divido pelo soma das falhas. Falha 1, falha 2, falha 3, 3 falhas. 200 mais 250 mais 150 dividido por 3, eu tenho 200 horas. Então, o MTBF dessa minha máquina foi de 200 horas. Uma pergunta legal só para a gente começar a brincar sobre o que é análise. Quando que eu devo agir nessa máquina para garantir que ela não vai falhar? Eu preciso então agir antes das 200 horas. Então, se eu tiver que encaixar uma manutenção preventiva, uma rota de lubrificação ou fazer uma inspeção, né, para detectar algum problema, eu preciso fazer isso antes das minhas 200 horas. Afinal, o meu MTBF, eu sei que o meu tempo entre uma falha e outra é de 200 horas. Então aqui, ó, eu tenho um gráfico de MTBF. Eu tenho aqui um equipamento A, um equipamento B, um equipamento C e um equipamento D. 4 equipamentos para a gente analisar. Como vocês podem ver, ó, aqui eu tenho o meu MTBF é dado em horas, né? Então eu tenho aqui a quantidade de horas. E eu tenho também uma meta, que são esses cinzinhas aqui, ó. Então vocês veem que cada máquina eu tenho um MTBF diferente. Então, para esse primeiro equipamento, eu tenho 240, para esse segundo equipamento eu tenho 224, para esse equipamento C eu tenho 400 horas e para esse equipamento D eu tenho 420 horas. O que salta o olho de vocês? Esse que está em vermelho. Por quê? Porque esse valor está abaixo da meta. A gente sabe que o MTBF, quanto maior, melhor. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana nós temos vídeos como esse aqui que falam mais sobre o universo de gestão da manutenção, gestão de ativos e do mundo operacional e industrial. Muito obrigado e até o próximo vídeo.